I was reading the Bible last night. That's great. I read some interesting passages. Oh, let me guess. You're going to read something that sounds unkind or violent. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. Do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Let us love one another, for love comes from God. A priest's daughter who loses her honor by committing fornication and thereby dishonors her father also shall be burned to death. Out of context! That's not what You're it leaving means. out the important come on, parts come on. of You that. twisted the Cherry-pick the meaning of that. Bible. Anyone who blasphemes the name of the Lord must be put to death. The entire assembly must stone him. What about the historical You're leaving out the context? important parts of Why that. do you have to That's take for a one different verse on time its and own? a different culture. I will release wild animals that will kill your children and destroy your cattle. Hold on. I know what you're trying to do, but that's not actually God speaking there. Look, the Bible was written by fallible human beings. No. It's Yahweh. From verse 13 of that chapter, it's Yahweh speaking in the first person. Oh yeah? Well, you must have taken it out of context. Come on, look at the surrounding You're just story. picking and choosing within to the suit culture your own that it was agenda. written in. God is love. Right, so you're not concerned about knowing the context of that No, that's passage. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him. And Joshua took all of the cities thereof, and they smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed all the souls that were therein. He left none remaining. Look, Don't you don't know the cherry-pick correct the context of Bible. that. Oh, the context. Well, Joshua had been Moses' apprentice and in fact commanded the first battle after the Exodus against the Amalekites in Rephidim. Having successfully spied upon Canaan, he was rewarded by God for his faith and was given divine assistance in slaughtering city after city in a lengthy invasion of the region known as the Promised Land. No. Securing it by Look, force hold for on. Israel. That is not the correct context. The context was God's overall plan for humanity. He had to protect the lineage of Jesus. What, so omnipotent God couldn't come up with any other way to do it than with Iron Age barbarity and piles of dead children? The correct context is one in which killing children was okay? That's the correct context. You're not a theologian. You can't understand this kind of thing. No, You come have on, to come look on, at it it's out of mistranslation. context. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Now, O Lord God, you are God, and your words are truth. O Lord, you have deceived me, and I was deceived. What? Hang on. Just go back one again. Now, O Lord God, you are God, and your words are truth. Right, and the next one? O Lord, you have deceived me, and I was deceived. Okay, that first one, that's okay. But the second one about God deceiving someone, that's obviously completely taken out of context. You're just You're picking leaving that out unless the it's your important own parts of agenda. that. Because of the suffering that your enemy will inflict on you during the siege, you will eat the fruit of the womb, the flesh of the sons and daughters the Lord your God has given you. Context. Why don't out you of ask me context. that unless It certainly is taken out of context. But in what context is it okay for an infinitely powerful being to threaten puny, petrified humans that they'll be forced to eat their own children? Well, there must be a context in which making a threat like that is the epitome of kindness, generosity, and love. Or else Yahweh wouldn't have done it, would he? And whatever the context is, you definitely took that verse out of it. Well, look, how do we know whether or not a passage from the Bible has been taken out of context? Well, obviously, if it sounds horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, or disgusting, it's been taken out of context. Otherwise, it's okay. Well, look, I have to disagree with you on that. I think that if a scriptural verse sounds horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, or disgusting, then it probably is horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, and disgusting. What? That makes no sense at all. This is Holy Scripture we're talking about. Well, how about this verse? But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them, boiling fluid will be poured down onto their heads, whereby that which is in their bellies and their skins too will be melted. And for them are hooked rods of iron. Whenever in their anguish they will go forth from thence, they are driven back therein, and it is said unto them, Taste the doom of burning. You're just not picking part of the the context. context. Sorry, that one was from the Quran.
That's a made-up book. That God is didn't obviously write that evil. book. Wrote That's that an book, evil not God. despicable. Yeah, I know, right? What about this one, too? When I sharpen my flashing sword and my hand grasps it in judgment, I will take vengeance on my adversaries and repay those who hate me. I will make my arrows drunk with blood, while my sword devours flesh, the blood of the slain and the captives, the heads of the enemy leaders. That is morally repugnant. That book Those should be be banned. banned. Did anyone Maniacs. take that seriously? No. That's Yahweh speaking in the Bible. That's obviously completely taken out of context. How do you ask that the unless whole it's in the literal context text? it was written Yeah, in? well, what about the bit in the Bible where Yahweh sends fire from heaven to burn 102 men to death? That's No, not no, understand no, the no, Bible. Right? And the command to kill non-believing family members? You're Now, leaving the out Holy very Spirit important parts of Bible. that. What You about have the bit where God helps David kill a Philistine whose head he then cuts off and walks around with for a while? What You're about leaving the out other the important important parts text. of Where God's holy angel kills 185,000 people in one night? Oh, why do you have to take You're one just verse picking on and its choosing own? to- Children being killed by bears sent by Yahweh? Come Why on, do you you don't have to understand ask the the story. story? God giving out rewards for stabbing a foreign woman through the guts with a javelin? You can't A desculpa do contexto. Vocês já repararam como o religioso, de forma geral, quando apertado, sempre apela para o patético argumento do contexto? Se o texto relata algo bom que Deus supostamente teria feito ou ordenado, basicamente não se conta com interpretação, apenas com a propaganda. Viu como Deus é bom? Viu que bênção? Agora, se a instrução divina é repreensível, se permite a escravidão, a tortura, o estupro, o genocídio, o apedrejamento de mulheres e crianças, a morte de homossexuais, aí é preciso ver o contexto. Legal, né? Isso é o que chamamos de 2 pesos e 2 medidas. Para ser mais claro, tal comportamento nada mais é do que a tradicional falta de honestidade intelectual. Outra coisa interessante é que, mesmo os que usam o argumento do contexto, em 99% dos casos, não conseguem explicar qual seria o bendito contexto que deveria ser seguido. Sabemos, entretanto, que ele sempre coincide com aquele que interessa ao religioso naquela oportunidade. Você tem que ver o momento em que foi escrito, contexto histórico. Ótimo. Então, a Bíblia é apenas um livro de história e deve ser visto como tal? Não, a Bíblia é um livro vivo. Eu sei que é vivo e o livrinho maligno quer sempre mais. Mais incautos, mais obediência, mais dinheiro. Mas essa passagem foi retirada do contexto. Sério? Você por acaso sabe o que é algo fora do contexto? Quando se aduz que algo está fora do contexto, é porque o trecho apresentado como fora do contexto será refutado ou negado mais à frente pelo próprio texto, caracterizando então a descontextualização em comento. Quando se pinça um versículo na Bíblia que narra o ordenamento de Deus para que se mate uma população inteira, inclusive sem poupar crianças e idosos, não me recordo de a mesma Bíblia refutá-lo a qualquer tempo. No entanto, os cristãos são pródigos em citar versículos fora de qualquer contexto. Escolhem um que acham bonitinho e mandam bala. Aí não precisa ver o contexto, é isso? O religioso precisa entender e ter a coragem de reconhecer que, mesmo dentro de uma crença e, até mesmo, em inúmeras oportunidades dentro de sua própria igreja, existem divergências enormes. É muito comum 2 cristãos, por exemplo, discutirem acerca da interpretação de um mesmo versículo. Mas e aí? Como fazem para chegar a uma conclusão sobre quem está certo? Me digam, por favor. Perguntar ao pastor não resolve, vez que mesmo entre eles não existe consenso. Não é verdade? É loucura total. A conversa parece retirada de algum hospício qualquer. É um tal de evangélico gritando com católico, católico dizendo que a testemunha de Jeová está errada, adventista gritando que os mórmons são loucos, cada um puxando a sardinha para o seu lado, quando, na verdade, o problema está na teologia.
que por sua própria natureza é realmente fútil e inescrutável, vez que não se pode saber nada com a mínima certeza sobre ela, já que Deus nunca apareceu para explicar qualquer coisa, e nem poderia. A teologia, em última análise, é o mesmo que a cartomancia ou a prestidigitação, ou é adivinhação ou um truque barato utilizado para enganar os outros. O pior é que é justamente aí que entram os espertinhos. Não importa o que se diga, pois se não há mesmo evidências, tanto faz. Vai no carisma mesmo. Não vá me dizer, por exemplo, que seu pastor é melhor teólogo do que São Tomás de Aquino ou Nicholas Eymerich, não é verdade? É. Mas, no entanto, foram eles, entre outros, que usaram seus conhecimentos das Escrituras para promover o maior e mais longo genocídio já conhecido na história. Lembro que a Inquisição matou e torturou durante quase 6 séculos, baseada na interpretação das mesmas Escrituras que são utilizadas até hoje. Onde estavam os exegetas e hermeneutas cristãos que não frearam tal carnificina? Sim. Mas frear como, se a Bíblia permite tal interpretação? Quando a interpretação direta é afastada da argumentação, é proposta então outra falácia não menos covarde, a da tradução. Ok, então. Das 3 Bíblias que possuo e que de forma unânime afirmam que a homossexualidade é uma abominação, que devemos apedrejar a criança desobediente e que o trabalho no sábado é passível de punição com a pena de morte, todas devem ser descartadas, pois foram traduzidas de forma errada. De fato, quem critica veementemente a religião não tem culpa se existem centenas de vertentes e igrejas diferentes dentro do próprio universo cristão e cada qual com a sua interpretação e verdade. Talvez esteja na hora de os religiosos fundamentalistas de plantão terem a coragem de assumir que, se a Bíblia é a palavra fidedigna do tal Deus, então, quando ela ordena que se cometam as piores atrocidades, é exatamente isso que ela deseja e ponto final. Portanto, parem de mentir para si mesmos e aceitem que o seu Deus pode não ser tão legal assim. Não é? Entendam que se a Bíblia é a vontade de Deus, então não há que se discutir ou interpretar. O próprio Jeová não autoriza isso. Não conheço o versículo que diz para fazer o que você entende. Aliás, você até pode fazer, mas saiba que vai para o inferno. É mais ou menos como fazer o que quiser, mas com uma arma na cabeça te dizendo para não fazê-lo. Não conheço passagem que sequer aduz a possibilidade do cristão aproveitar um versículo e rejeitar outro. Afinal, a lei é perfeita. Ou não? Claro que a alternativa é mais tranquila e provável. A de que a Bíblia seja apenas um amontoado de bobagens escrita pelas tribos mais iletradas e ignorantes da época, um alfarrábio redigido por uma população que não possuía a menor noção de asepsia, que perecia em sua maioria ainda jovem de doenças causadas por micro-organismos que não se sonhava existirem e que acreditava que o melhor remédio para curar uma ferida seria cuspir na mesma. É absolutamente vergonhoso que se considere que aquelas pessoas eram mais inteligentes ou mais cultas do que as que existem hoje. É claro que existem exceções. Basta ligar a TV em um programa televangélico e você as encontrará. De qualquer maneira, não é possível conversar, debater ou argumentar sobre religião e crença sem honestidade intelectual, sem abrir a possibilidade para informação nova, contrária, lógica. Sua mente não é uma pedra e a verdade deve ser construída com evidências e fatos e não com presunções. Se no domingo em sua igreja lhe for dito que a Bíblia é a palavra de Deus e que aquilo representa o que há de mais sábio e moral já escrito, faça um favor a si mesmo. Busque você próprio suas respostas. Busque evidências concretas. Procure literatura isenta. Ande com seus pés. Não conte apenas com aquela figura carismática que se apresenta como representante de Deus. Acredite, ele não tem procuração assinada e nem poderes mágicos que você não tem. Apesar do que é dito em sua igreja, você não precisa de nenhuma desculpa para aceitar que, por vezes, o que parece ruim é de fato ruim. Apenas isso. É errado e acabou. Sem traduções erradas, sem interpretações inócuas, sem caminhos misteriosos. Se você compreender isso, não precisará apelar a nenhum tipo de interpretação para vislumbrar que o que foi estúpido há 2000 anos atrás,
continua estúpido ainda hoje. Vai compreender, por conseguinte, que não há mal nenhum em se buscar a verdade, por mais que ela seja dolorosa, por mais que ela afaste daquela falsa anestesia obtida às expensas de 10% do seu salário. Afinal de contas, a questão aqui não é ser confortável em si, mas ser real. Aliás, a religião sempre usou a interpretação como um fim e não como um meio. Mas como aprendemos, isso sempre falha, pois somente a verdade possui esse condão. Texto de H.P. Charles. Eu estava lendo a Bíblia ontem, sabe? Isso é muito bom. Achei algumas passagens bem interessantes, sabe? Ah, já sei. Você vai me dizer algo que parece ser injusto e maldoso. Amais uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vós amais. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Toda palavra de Deus é pura, e escudo para aquele que confia nele. Amas uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profanas ao seu pai, e com fogo será queimada. Fora de contexto! Você está deixando as partes importantes fora do contexto! Aquele que blasfema o nome do Senhor deverá ser morto. Toda a congregação certamente o predejará. Não! Enquanto contexto histórico, você está deixando toda a parte importante para trás. Você está pegando as partes isoladas. Assim não vai dar. Você está pegando versículos isolados. Isso era para uma cultura e épocas diferentes. Mandarei contra vocês animais selvagens, que matarão os seus filhos e os destruirão. Espera, eu sei o que você está tentando fazer. Não é Deus que está falando. Não. Olha, a Bíblia foi feita por homens que falham. Espere, não. Aqui é Jeová falando. O versículo 13 mostra que é Jeová falando em primeira pessoa. Ah, é? Então você tirou do contexto. Você só pode ter tirado do contexto. Você olhou o resto da história? Você olhou para que tipo de cultura foi escrito? Deus é amor. Certo, você não está interessado no contexto dessa parte? Não, esse tá bom. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza nos dias de angústia e conhece os que confiam nele. E Josué tomou a todos as suas cidades e as feriu no fio da espada. E a todos que nelas estavam, destruiu totalmente. Nada deixou. Não, você não sabe qual é o contexto. Olha, se a gente quiser conversar, você não pode escolher as partes isoladas, as que só você interessa. O contexto? Bem, Josué foi aprendiz de Moisés e de fato comandou a primeira batalha. Após o êxodo contra os malaquitas, após espionar Canaã, ele foi recompensado por Deus pela sua fé. E ganhou assistência divina em destruir cidades após cidades em uma grande invasão de uma região conhecida como Terra Prometida. Não. Espera. Esse não é o contexto correto. O contexto é o plano geral de Deus. Ele tinha que proteger a linhagem de Jesus. Então Deus onipotente não consegue fazer isso de nenhuma outra forma? Além de barbaridades da Idade do Ferro e pilha de crianças mortas? Não! O contexto correto é aquele em que matar crianças é válido, ok? Esse é o contexto correto. Você não é teólogo, você não consegue entender esse tipo de coisa. Esse sim é o contexto correto. Você tirou do contexto, tá tirando do contexto. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Senhor, tu me enganastes? E eu fui enganado. Como? Pode repetir pra mim, de novo. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Ok, a próxima. Ok. Então a primeira tá certa. Mas a segunda sobre Deus enganar alguém? Óbvio que foi completamente retirada do contexto. Você está deixando fora as partes importantes. Você está escolhendo versículos para servir ao seu propósito. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto que os seus inimigos te apertarão. Contexto, definitivamente fora do contexto.
Sim, certamente foi retirada do contexto. Mas em que contexto é permitido um ser infinitamente poderoso ameaçar fracos humanos assustados e forçá-los a comer a carne de seu próprio filho? Horas! Deve haver um contexto onde fazer uma ameaça como essa significa expressão de amor, bondade e compaixão. Do contrário, Jeová não teria feito. Ou teria? E que qualquer seja esse contexto, eu tenho certeza, definitivamente retirou esse versículo dele. Você tirou esse versículo dele. Então como saberemos se uma passagem da Bíblia foi ou não retirada do contexto? Isso é óbvio. Se ela soar horrenda, brutal, selvagem, impiedosa, imoral, assassina, mesquinha, fria, injusta, doentia, chocante, bárbara, ela sim foi retirada do contexto. Do contrário, está ok. Bem, eu tenho que discordar de você. Eu acho que se um verso bíblico soa horrendo, brutal, selvagem, piedoso, imoral, assassino, mesquinho, frio, injusto, doentio, então provavelmente ele realmente é horrendo, brutal, selvagem, piedoso, mesquinho, imoral, assassino, mesquinho, frio e nojento, chocante, bárbaro, cruel. O quê? Isso não faz o menor sentido. É das escrituras sagradas que estamos falando. Ok, mas enquanto esse verso. Quanto os incrédulos serão cobertos com vestes de fogo, e lhes serão derramados sobre a cabeça água fervente, a qual derreterá tudo que há em sua entranha, além da totalidade da sua pele. Em adição haverá clavas de ferro para o castigo. E toda vez que quiseres sair do fogo por angústia, ali serão repostos e lhes serão dito: sofrerás a pena queimando. Contexto! Essa interpretação está errada. Desculpe, esse é um trecho do Alcorão, não da Bíblia. Uou, tá vendo? Isso é um livro maligno, um livro criado pelos homens. Tá vendo a prova que esse é um livro escrito por homens? Deus não escreveu esse livro é desprezível. Ok, eu sei. O que acha dessa aqui? Se eu enfiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Isso é repugnante! Esse livro deveria ser banido. Essa gente é louca. Como alguém pode levar isso a sério? Não. Isso é Jeová falando na Bíblia. O quê? Tá vendo? Isso foi retirado do contexto. Completamente retirado do contexto. Eu tô falando, você só tira coisa do contexto. Você leu o resto da história, você viu? Junto com a cultura em que foi escrito? E enquanto a parte da Bíblia onde Jeová manda fogo do céu para queimar até a morte 102 homens. Fora do contexto, você tá tirando fora do contexto essas partes importantes, escolhe só as partes interessantes para você tá tirando, você tá distorcendo isso fora do contexto. Certo, e o mandamento que ordena matar desses crentes, membros da própria família? Não é isso que quer dizer, você tá distorcendo, você distorceu tudo, você tá deixando fora do contexto as partes importantes você tá retirando. E a parte em que Deus ajuda Davi a matar um filisteu, que corta a cabeça dele e passeia com ela por um tempo? Contexto, você está deixando fora partes importantes, não deixe isso. Não é isso que quer dizer, não escolha só as partes que te interessam. Você distorceu o sentido, olha o resto da história. E a parte em que um anjo de Deus matou 180 mil pessoas em uma noite? Mas enquanto o contexto histórico, você não pode pegar os versículos isolados, você está deixando de fora partes importantes. Não é isso que quer dizer, você escolheu parte, você está distorcendo todo o sentido. Crianças mortas por urso enviadas por Jeová? Você está distorcendo o sentido, você está deixando partes importantes, muito importantes, você está distorcendo toda a história. Você viu o contexto histórico? Deus dando recompensa por matar uma mulher estrangeira, pelas entranhas como uma lança? Não, você está faltando com o contexto histórico. Cadê o contexto histórico? Você está faltando com o contexto histórico. Não é assim. Cadê as partes importantes? Você está isolando as partes importantes. Não...